Oi, olá. Essas duas palavrinhas são tão pequenininhas, né? São palavrinhas que a gente usa quase que constantemente no nosso dia a dia. E nós, acredito eu, que nós usamos essa terminologia de palavrinhas de maneira bastante equivocada. E eu vou dizer o porquê. Né? Quando a gente fala palavrinhas, se a gente tivesse que trocar uma ideia com um autor, o qual eu vou trazer aqui para vocês, chamado John Howard Lawson, ele ele trabalhou muito com o processo criativo do cinema, as construções de pensamento, dentro da criação de histórias. E ele vai dizer que o oi e o olá, na verdade, são palavras assim de extrema importância. Claro que nesse vídeo que eu vou falar, ele vai ser pequenininho, super reduzido, mas a teoria dele é muito legal. Porque esse oi e esse olá, na verdade, é uma metáfora do que nós chamamos de apresentação. Né? O oi e o olá, de alguma forma, ele está, mesmo que não completamente contextualizado, né? Quando nós nos apresentamos a alguém, ou seja, não obrigatoriamente a gente diz oi ou olá a alguém, mas na grande maioria das vezes a gente faz isso. E quando a gente fala de se apresentar ao outro, né, para o John Howard Lawson, esse apresentar significa dar existência de nós para o outro e vice-versa. É muito interessante isso, porque isso é um dos elementos cruciais quando a gente fala do primeiro momento em que um personagem se apresenta na tela do cinema, na televisão, numa série, numa peça, numa novela, né? Quando ele aparece pela primeira vez e que o público tem contato com esse personagem. A gente chama esse primeiro momento de apresentação de personagens. E por que será que ele é o primeiro momento dentro de uma estrutura? Por que será que ele recebe essa importância tão grande quando se pensa em contar uma história? E isso não foi creditado, isso não foi construído simplesmente para existir dentro de uma história. Isso foi pensado em nós e aplicado dentro das histórias. A apresentação, como Howard Lawson diz, cria para nós esse sentido de existência. E eu vou dar um pequeno exemplo para a gente finalizar aqui, para entender a importância disso. Eu costumo dizer para os meus alunos, né? Estou numa sala de aula com 30, 40, 50 alunos, ou às vezes numa palestra, e aí eu falo assim, vamos pensar nessa universidade, pensa em o número de salas que essa universidade tem, o número de andares que essa universidade tem. Aí a gente chega à conclusão que tem lá 300 salas, multiplicando isso por 50 alunos cada sala. Imagina o tanto de alunos que nós temos. Né? Então vamos supor que eu esteja naquele momento na sala número 310. Aí eu falo, olha, vamos ser realistas aqui. Né? Se a gente for parar a pensar no quarto andar na sala 420, nesse exato momento tem pessoas tendo aula, inclusive tem um professor lá. Isso é fato. Pessoas estão dentro de uma sala, são alunos e tem um professor dando aula. Eu falo, olha só que incrível essa teoria do Howard Lawson. Por quê? Nós sabemos que existem pessoas numa outra sala, inclusive o professor. Mas ao mesmo tempo que nós sabemos da existência dessas pessoas lá, elas não existem para nós. Isso faz lógica para você? Isso é claro? E por que elas não existem? Por que essa dubialidade? Porque a gente nem sabe quem é. Eu falo, faz um treino. Tenta imaginar quem são as pessoas que estão lá naquela sala. Vê se você conhece alguém. A gente não sabe nem que turma está tendo aula lá. Né? A gente não sabe nem qual é o curso que está dando aula lá naquele momento. A gente sabe que tem pessoas, mas a gente não faz a mínima ideia da existência dessas pessoas. Quem elas são? Então, quando a gente fala da nossa apresentação, e isso obviamente não se detém apenas a um processo construtivo cinematográfico ou ficcional no sentido de contar histórias, isso é impregnado, inclusive, até na apresentação dos apresentadores de televisão como personagens que vão mediar o programa e o público.
Né? Por que será que os apresentadores se apresentam quase que constantemente? Ora, a gente sabe que eles existem, mas eles ainda continuam se apresentando. Né? Esse é um papo para um outro momento. Mas esse oi, esse olá, faz com que eu exista para vocês e vocês existam para mim. Eu costumo dizer para as pessoas, né, quando eu entro numa palestra, numa sala, e quando eu falo um pouco sobre essa existência, o seguinte, se a gente nunca se encontrasse nessa vida, se a gente nunca tivesse se apresentado um para o outro, eu não correria o risco de eu chegar no final da minha vida e vocês nem saber quem é Fernando Biscalquim? A maioria sim. Né? E que é o que acontece com 7 bilhões de pessoas ao redor do mundo. A gente sabe que tem esse número todo, porque isso já é contado, mas quem são essas pessoas? Né? Então, se apresentar ao outro cria o vínculo de conexão, principalmente de existência. E quando a gente sabe que a pessoa existe, nós estamos automaticamente conectados a ela. A não ser que a gente sofra de algum problema de esquecimento rápido. Aí, para finalizar, alguém me pergunta assim, mas ô Fernando, eu não acho que isso tem a ver com conexão. Porque quando eu, por exemplo, estou em algum lugar e eu vejo uma pessoa que eu conheço, claro, mas eu não gosto, eu me esquivo, eu tento fugir dela. Se eu estou no shopping, entro em outro corredor, se eu estou na praia, eu fujo para um outro caminho e tal. Aí eu digo para você, bom, por que isso para você não é conexão? Porque eu não estou conectado com essa pessoa, quer dizer, eu estou fugindo dela, né? A pessoa está entendendo que a conexão tem a ver com gostar ou não gostar. Muito pelo contrário. Você só fugiu dessa pessoa porque você está conectado a ela, porque você sabe dessa pessoa, porque ela existe para você. Caso contrário, sabe o que aconteceria? Num corredor de shopping, você passaria do lado, como você passa do lado de milhões de pessoas. Você passaria na praia, andando na orla, do lado dessa pessoa, como você passa andando, né, do lado de 200, 300, 400 pessoas por dia, quando você decide caminhar na praia. Então, essa é uma fala bastante legal para a gente entender, inicialmente, de maneira muito superficial, né, mas a importância que o apresentar, ou a nossa apresentação, no caso, apresentar personagens tem dentro de uma narrativa. Né? A existência deles. Agora eles existem para mim. E como eles existem, estou conectado a eles. Como eu sei que eles existem, agora eu acompanho a história deles. Né? Isso é tão comum quanto a vizinha que nós temos em casa. Se eu não sei quem é a vizinha, eu não estou conectado a ela, não faço a mínima ideia quem ela é. E às vezes não estou nem conectado emocionalmente a ela. Mas quando existe essa conexão, quando ela existe para mim, é aquela coisa de mãe e de vó, né? Você viu a vizinha? E não contando como uma fofoca. Você viu, o marido dela está com Covid, ou ela sofreu um atropelamento, ou você viu que legal, ela ganhou na Mega Sena. A história do outro faz parte da nossa história. E pensa um pouquinho. O que significa existir para o outro nas redes sociais? Eu vou usar a palavrinha que a gente mais usa hoje nas redes sociais. Seguir, não é? Nós não seguimos a pessoa, nós nos tornamos amigos, uma vez conectados, às vezes mesmo que você não peça, né? Essas pessoas aparecem na sua linha do tempo. A história delas agora faz parte do seu dia a dia. Né? Então a existência que conecta e que a história do outro agora faz parte da sua história. Howard Lawson vem trazer para a gente essa lição super legal do poder da apresentação. Então não se esqueça que o oi e o olá tem um poder muito grande no processo de conexão com as pessoas. Valeu, até mais!